Viver por muitos anos é o sonho da maioria das pessoas, né? Chegar a incríveis 80 ou 90 anos com saúde e vigor é quase que o prêmio máximo da vida. Mas imagine então viver até os 199 anos e carregar consigo sabedoria suficiente para chocar o mundo. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essas histórias, então é melhor você ir se preparando, viu? Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Passando rapidão pra você não se inscrever e se esquecer, viu? Se passou aqui por acaso, e compartilhe esse vídeo com alguém. Vamos nessa. Jeanne Calment. Antes de começarmos a falar sobre Jeanne Calment, eu gostaria de dizer que essa lista não é uma classificatória e nem pretende fazer um ranking das pessoas mais velhas que já pisaram no nosso planeta, tá? A ideia aqui é comentar sobre alguns super centenários com histórias ricas, cheias de curiosidades ou ensinamentos para oferecer pra gente. Por conta disso, a primeira pessoa da nossa lista é uma mulher que, como dizem os cariocas, abalou o Bangu. Jeanne Calment nasceu em Arles, na França, no longínquo ano de 1875 e durante 122 anos caminhou pela terra como uma pessoa muito querida pelos familiares, além de possuir uma grande personalidade. Aos 21 anos, Jeanne se casou pela primeira e única vez. 2 anos após colocar a aliança no dedo, a francesa teve a sua primeira e única filha, uma menina chamada Yvonne Calment. Anos mais tarde, Jeanne presenciou o nascimento do seu também primeiro e único neto, o pequeno Frederick. A mulher observou o nascimento de muitas vidas, mas também a morte esteve ao seu lado. Ela viu a filha falecer devido a uma pneumonia em 1934. No ano de 1942 foi o ano do marido partir por causas não naturais. Nem mesmo o neto foi responsável por enterrar Jeanne. Afinal, Frederick teve um acidente fatal em um veículo em 1960. A francesa viveu muitas tragédias em sua vida, mas nunca deixou a personalidade forte de lado. Na década de 80, Jeanne ficou conhecida em todo o mundo por se tornar uma das pessoas mais velhas ainda viva. Na época, ela estava com 114 anos e foi entrevistada por jornalistas do país em um evento que comemorava o centenário da visita de Vincent van Gogh. Durante o evento, Jeanne disse que conheceu Van Gogh e que achou ele feio como bater na mãe, além de rude como o homem das cavernas. Ela falou que viu o pintor durante a visita e ele estava na loja do tio de Jeanne para comprar alguns lápis de cor. Apesar dessa curiosidade engraçada, essa não é a única história fantástica e fora do comum que a francesa viveu durante os seus mais de 120 anos de vida. Meu querido, aqui vai uma outra delas aqui. Jeanne foi envenenada em uma refeição e sobreviveu a isso. Essa mesma ocasião foi a responsável pela morte do marido da mulher mais velha do mundo. Sem herdeiros, em 1965, Jeanne resolveu vender o seu apartamento para um advogado. No acordo, o homem pagaria um saldo de 2.500 francos por mês, tá? Isso até o fim da vida da francesa. Ele faleceu antes de Jeanne e a soma total do valor depositado foi mais do que o dobro do preço do imóvel do que ele valia ali. Aos 117 anos, Jeanne ainda fumava e adorava beber um vinho do Porto. Também não dava trégua aos chocolates, dos quais era até que viciada, viu? Em 1996, Jeanne lançou um álbum com 4 músicas e ela seguia um estilo meio que de rapper. Além de tudo isso que eu falei, família, a francesa se tornou a pessoa mais velha do mundo a ter a idade realmente comprovada. Existem até outros casos de pessoas com mais idades do que ela, mas foram constatadas falsidades ideológicas ali, não tinha como comprovar a real idade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho certeza que o segredo de tudo isso aí, era o chocolate, só pode, né? Luan Tha. Depois de falar bastante sobre Jeanne, vamos falar de Luan Tha, também conhecido como Ajahn Brahamboa. Esse homem é um tailandês que viveu cerca de 102 anos de idade e pregou de forma veemente as ideias do budismo. Luan Tha nasceu em 1913, na província de Udon Thani, localizada na Tailândia. Ele era um dos muitos filhos de um casal proprietário de uma fazenda que produzia arroz. Por conta da quantidade de irmãos, nunca se esperou que Luan Tha se tornasse um herdeiro de fato. Com essa questão em mente, os pais de Luan pediram para que o filho passasse um tempo como um monge budista. Na cultura local, esses requerimentos eram considerados uma forma de respeito aos pais. A família ali ter um monge budista, entendeu? Era algo bacana ali para se falar. E obedecendo aos pedidos, Luan foi ordenado aos 21 anos de idade. Desse momento em diante, a vida dele mudou para sempre. O tailandês não apenas passou uma temporada, mas viveu o resto da vida
como uma pessoa que busca os ensinamentos fiéis de Buda. Com isso, chegou ao estado espiritual mais alto da religião, essa que é conhecida como Arahant. Com a vida regrada e sempre em busca de uma conexão com a natureza das coisas, dá pra imaginar o porquê da vida tão longa dele, né? Alimentação balanceada, sabedoria sobre os limites e anseios do próprio corpo, equilíbrio entre o tripé da vida, corpo, mente e alma, enfim, era complexo e completo. Luan Tha não é um dos homens mais velhos do mundo, e ainda faltaria talvez uma dezena e meia para atingir o topo ali daquela lista. Mas ele deixa muitos ensinamentos de como e se encontrar ali pode ser um caminho para a longevidade. Depois de toda essa trajetória, o tailandês veio a falecer em 30 de janeiro de 2011, mas não sem deixar um bom pedaço de si vivo na mente e nos corações dos praticantes do budismo. Luan Tha. Bom, antes que vocês achem que eu tô com muita idade, eu não tô me confundindo não nas edições, o tópico tá correto, tá? Nesse caso aqui é sim um outro membro da nossa lista que tem o mesmo nome e curiosamente também é um monge, tá? Mas diferente do primeiro, ele não alcançou o estrelato dos super centenários ali por conta dos seus ensinamentos. O que realmente fez com que esse Luan Tha fosse famoso foi sua aparição no início desse ano aqui no TikTok. Como vocês podem ver nos primeiros vídeos, ele esbanja a energia apesar de ter 109 anos de idade. Esse 109 entre aspas aqui, tá? Mas ele brinca com as netas e parece ser uma pessoa muito carismática, mesmo na situação de estar internado em um hospital. Os vídeos viralizaram muito e chegaram à marca de milhões de visualizações e curtidas. Muitos dos comentários elogiaram a boa forma do senhor e outros teorizaram informações sobre a idade real do monge. Algumas pessoas disseram que ele teria 164 anos, mas o site Hit trouxe outra informação de que Luan Tha teria somente 109, como eu disse anteriormente. Mas também, claro, tem gente que afirma que esse monge não era o Luan Tha que o site falou. E dizem que na realidade ele tem 199 anos e infelizmente ali, devido a algumas complicações sendo monge, ele teve que ser internado no hospital. Bom, após atingir a fama, o velho monge não parece ter aguentado mais o peso da vida. A neta de Luan Tha, que postava os vídeos dele no TikTok, relatou através das redes sociais que, bom, ele partiu dessa pra melhor. Nos últimos vídeos dava até pra ver que o senhor não era mais o mesmo, né? Mas, novamente, o monge deixou em vida muitos ensinamentos que a energia deve ser mantida até mesmo no final, quando não vemos mais do que a luz do fim do túnel. Matusalém. Vamos agora entrar em um campo muito teórico aqui, tá? Mas de grande influência para a cultura ocidental. Afinal, quem nunca ouviu a expressão "você é velho como Matusalém"? Matusalém é um nome bíblico que teria convivido com os primeiros humanos na face da Terra. Ou seja, ele teria presenciado os passos de Adão no nosso planeta. Ele também teria visto a morte do primeiro homem e a de outras de milhares de personalidades da sua época. Afinal, a Bíblia diz que Matusalém viveu cerca de 969 anos de idade. Quando eu digo que vamos entrar no campo das teorias, é para falar sobre as diferentes interpretações desse fato, tá? Pressupondo que Matusalém realmente viveu, como ele poderia ter tido uma vida que durou mais de, 9 séculos, né? A questão é complexa e conta com muitas vertentes de ideias. A mais pura delas acredita que realmente Matusalém viveu pelos 969 anos. Nela é usada a referência de que o ser humano nasceu sem pecado e a vida deveria ser eterna. No entanto, meus queridos, quando Adão e Eva trouxeram pecado ao mundo, essa mesma vida passou a ser limitada. Nessa ideia, Matusalém teria vivido durante tanto tempo porque era um ser mais puro. E querendo ou não, essa interpretação é muito aceita ainda hoje em dia. Não apenas por uma fé avassaladora, mas pelo consenso de que o bem sempre prevalece. Lembra o que eu falei dos comentários no TikTok de Luan Tha? Muitos desses comentários diziam que o velho monge era um ser iluminado e puro. Por isso havia vivido 199 anos, como, disseram ali quem ele realmente era. No vídeo em que ele está com a neta, por exemplo, as pessoas dizem que é um anjo encontrando um outro anjo. Agora, será mesmo que no caso de Matusalém foram 900 anos de vida? Isso ainda parece muito para um ser humano e não é registros científicos da coisa toda. Por isso, teorias mais céticas dizem que o mais provável é um erro de tradução dos textos antigos para os novos. Em uma dessas ideias, acredita-se que o tradutor trocou a palavra anos por meses.
62, o que faria Matusalém ter menos de 100 anos, porém ainda ser velho bastante para ser interpretado como um ancião de grande sabedoria. Mas se há tanto debate, por que ele está na lista, Thiago? Bom, Matusalém está aqui porque eu queria mostrar para vocês que a questão da idade é sempre muito complexa de se analisar, principalmente casos mais antigos, né? A própria Jeanne Calment teve a sua idade questionada por muito tempo, e há cientistas que acreditam que na verdade foi a filha que trocou a identidade com a mãe na década de 30 para poder ficar com a herança sem pagar impostos. Francisca Celsa dos Santos. Para finalizar nosso vídeo de hoje, eu apresento para vocês uma super centenária genuinamente brasileira, tá? Porque o nosso país pode não ter a melhor qualidade de vida do mundo, eu sei, você sabe. Mas a questão é que, bom, quando a gente fala de pessoas, acho que a gente ganha, né? Tem muita coisa incrível no nosso Brasilzão. Francisca Celsa dos Santos nasceu em 1904, na cidade de Cascavel, no Ceará, e viveu uma vida como uma boa nordestina. Casou-se em 1935 e no mesmo ano teve sua primeira filha. Ao longo da vida, Francisca passou ilesa por muitos males que o nosso planeta viveu. A Primeira Guerra Mundial, pandemia da gripe espanhola, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a ditadura no Brasil, até mesmo a atual pandemia, em que passou ilesa sem os efeitos do Covid. Em 79, Francisca perdeu o marido e foi morar com a filha na cidade de Messejana. Desde então, ela dizia todo ano que aquele seria o seu último ano. Eu fico pensando só se alguém contou quantas vezes ela falou isso. Afinal, a mulher foi guerreira por mais 42 anos, tá? Bom, isso fez com que ela se tornasse a terceira pessoa mais velha do mundo enquanto ainda estava viva, né? Os 116 anos muito bem vividos dela também fizeram de Francisca a pessoa mais velha da América do Sul e da América Latina. Atualmente ela ocupa a 11ª posição no ranking dos nomes reconhecidos pelo Guinness World Record ou pelo Gerontology Research Group. Infelizmente, pouco antes de fazer 117 anos, Francisca veio a partir dessa. Quem herdou o posto da terceira pessoa mais velha do mundo naquele momento foi outra brasileira, uma mulher chamada Antônia da Santa Cruz. Era o Brasil, meus queridos, representando toda a sua força nessa disputa por uma grande longevidade, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, compartilha ele com quem gostaria de viver muitos e muitos anos e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!